Olá, pessoal! Hoje a correção vai ser referente à página 69 até a 71. Vamos lá. Seguinte, primeiramente, nós vamos iniciar com essa introduçãozinha aí dos dois meninos conversando. O seu colega perguntou se o menino conhecia algum número que seja menor do que zero. E seu amigo respondeu que sim. E ele deu o exemplo de 0,25, que significa um quarto. Porém, o seu outro amigo disse que 0,25 não é menor que zero, e sim menor que 1, certo? Então, nessa pequena introdução está mostrando que hoje nós vamos estudar sobre os números negativos, que são os números que são abaixo de zero. Para isso, nós temos um exemplo abaixo, que é medidas de temperatura. Na página 9, no bloco de jogos de vocês vão encontrar um medidor de temperatura, tudo bem? Então, arranquem lá para mim e observem que esse medidor, ele possui os números negativos e números positivos. O zero é o que está separando esses números. Antes de começar a nossa unidade, gostaria de fazer para vocês uma explicação. Veja bem, olha esse desafio que eu vou propor. Imagina essa situação problema. Você tem R$ 5 em sua carteira. Perde uma aposta para seu amigo e fica devendo R$ 8 para ele. Após pagar a aposta, qual será a sua situação? Observem então. Nesse caso, se você pagar os R$ 5 ao seu amigo, ainda ficará devendo 3 a ele, podendo dizer que seu saldo é de menos R$ 3. Então, nós encontramos o quê? Um número negativo, pois você ainda está devendo para o seu amigo. Então, é aonde nós vamos hoje falar sobre um conjunto de números novos, que são os números negativos. Então, prestem atenção. Os números negativos que citamos aqui em cima, assim como todos os outros existentes, permanecem a um conjunto numérico muito especial, chamado de conjunto dos números inteiros, que pode ser representado pela letrinha lá, olha, observem, Z. Então, como todos os grupos de números que nós temos, para fazer parte desse conjunto dos números inteiros, também existem regras. Então, observem quais são as regras. Os números inteiros são formados pelos números naturais. Como nós já vimos, os números naturais nada mais é do que os nossos números normais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, todos os números infinitos. E também a outra regra é pelos números negativos. Então, nós temos o quê? Números abaixo de zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Como todos os outros, também infinitos. Só que esses números são números negativos. Perfeito? Além do zero, só que ele não possui o sinal. O zero ele não tem um sinal. Então, podemos representar esse conjunto numérico da seguinte forma. Observem lá, olha novamente. O símbolo do Zzinho, que representa o quê? Conjunto dos números inteiros. Cuidado para não se confundir, porque esse conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos, os números naturais e o zero. Observem lá. Então, como eu expliquei, esse conjunto é dito infinito positivamente e infinito negativamente. Por isso que nós temos os 3 pontinhos ali, as reticências, para mostrar que ainda existe uma continuação. Esses números de cima são apenas alguns exemplos. Então, eles possuem infinitos números positivos e infinitos números negativos. Outra forma de visualizar os números negativos é por meio de uma reta numérica, pois ela consegue organizá-los de forma eficiente, além do fato de que a reta dá-nos a ideia de infinidade. Por isso que nós temos uma reta, para demonstrar que são números infinitos. Na reta numérica,
À direita do zero ficam os números naturais, que são os números positivos. E à esquerda do zero ficam os números negativos. Tranquilamente, vou mostrar a régua para vocês terem o exemplo. Então, olhem a reta. Como eu disse, do lado direito do zero, nós temos os números positivos. E do lado esquerdo do zero, nós temos os números negativos. Lembrando que essa sequência dos dois lados são infinitas. Agora sim, podemos iniciar as nossas atividades. Na página 70, então, observem que vocês têm uma notícia de jornal. Então, olha lá, Jornal do Estado de Santa Catarina. Forte massa polar em Santa Catarina está ganhando ainda mais força. Predomina o céu claro. O dia pode começar nublado no topo da serra, com remota chance de neve em locais isolados. Temperatura muito baixa na maior parte do período. Então, embaixo vocês vão encontrar uma tabela onde nós temos os locais, a temperatura mínima que vai chegar naquele local e a temperatura máxima, ok? Dessa forma, observem que lá embaixo na página 70, eu desenhei a minha reta. Façam isso na de vocês porque fica mais fácil, tudo bem? Ou vocês podem usar o termômetro de vocês aí. Esses tracinhos pequenininhos no termômetro são os números que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, ok? O de vocês está separado. Aí, nos maiores, menos 10 graus, menos 20 graus e em cima os números positivos, tudo bem? Então, observem que na tabela abaixo, vamos registrar a variação de temperatura daqueles locais que está na tabela acima, ok? Então, observem lá. Como que eu faço esse processo, professora? Sempre quando eu falar em variação em temperatura, nada mais é do que, olha que simples, eu contar quantos números eu tenho até chegar no outro. Ele está falando, então, para eu comparar a variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, observem, no primeiro local lá em cima, que é Lages, a temperatura mínima é de menos 2 graus e a temperatura máxima é de 8 graus. Agora, observem a reta que eu fiz. Eu estou parada lá no número de menos 2 graus, certo? E eu preciso chegar até o 8 graus. Observem que o 8 é um positivo. Quantos números eu tenho do menos 2 até chegar no 8? Lembrando que eu estou em menos 2. Então, eu vou contar. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se vocês fizerem a contagem aí de quantos números eu tenho do menos 2 até chegar no 8, eu vou descobrir que eu tenho 10 números. Então, a minha variação de temperatura mínima para a máxima é de 10 graus. Eu vou fazer esse mesmo processo em todas as questões. Então, em Bom Jardim, em Chapecó, em São Joaquim, Rio do Sul, Campos Novos e Urupema, ok? Sempre contando quantos números eu tenho até chegar na temperatura máxima, tudo bem? Então, contem usando os dedos, façam a reta como eu fiz também, que ajuda bastante. E observem os resultados. Tranquilamente? Dá para fazer, né? Então, vamos lá conferir as nossas respostas. Observem, então, nossas variações, certo? Então, em Lages, 10 graus, Bom Jardim, 10 graus, Chapecó, 15 graus, São Joaquim, 9 graus, Rio do Sul, 12 graus, Campos Novos, 10 graus, Urupema, 8 graus. Lembrando, variação significa eu contar quantos números eu tenho da temperatura mínima até chegar à temperatura máxima. Assim, na página 71, nós vamos continuar observando a variação das temperaturas. Lembrando, variação
quantos números eu tenho até chegar no outro número, ok? Então, vamos lá. Primeira atividade lá em cima. Compare as temperaturas mínimas destas cidades e justifique o que representa o algarismo em vermelho, que no caso meu ali, ó, ele está em um azul, tranquilo? Então, olha só. Primeiramente, eu tenho a cidade de Bom Jardim, temperatura mínima, menos 4 graus Celsius. E cidade de Rio do Sul, temperatura mínima, 0 graus Celsius. Então, prestem atenção, ele pediu para eu comparar as temperaturas mínimas, por isso que eu só estou falando das duas por enquanto. Então, observem, se precisar, nessa parte de baixo, faça a reta. Então, eu tenho menos 4. Até chegar no número 0, são quantos números? Então, contem comigo. Menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Então, eu tenho aí 4 números de variação. Então, essa primeira pergunta nós já conseguimos responder. Nós descobrimos que são 4 números de variação. Então, isso significa que são 4 graus Celsius de variação, ok? Porque nós temos 4 números, do menos 4 até chegar no 0. Perfeito. Agora, ele também pede para a gente justificar o que representa esse menos 4. Então, presta atenção. Esse menos 4 representa o quê? Que naquela cidade de Bom Jardim vai estar com uma temperatura abaixo de 0, que seria o menos 4. Então, em Bom Jardim, vai fazer frio. Então, é isso que vocês têm que registrar, essas duas coisas, nessa parte aí de baixo, ok? É isso que vocês têm que registrar. A próxima questão é o seguinte: e agora, explique o valor encontrado na variação de temperaturas das cidades acima. Então, agora, ele quer saber a variação tanto da temperatura mínima quanto a temperatura máxima. Então, a mínima a gente já respondeu para eles. Então, a variação mínima é de 4 graus. Então, escrevam aí. Agora, vamos descobrir da variação máxima. Lá nesse quadro bem grande, pode desenhar a reta novamente, que vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Tudo bem? Então, olha só. Na temperatura máxima em Bom Jardim é de 6 graus Celsius. E na Rio do Sul, a máxima vai ser de 12 graus. 6 para chegar no 12 são quantos números? Então, lembra que vocês estão na casa 6. Conta aí para mim. Quem respondeu que são 6 números de diferença, então está certíssimo. Então, do 6 até chegar no 12 são 6 números. Então, isso significa que a variação máxima é de 6 graus. Então, vão lá e registrem nessa parte de baixo. Lembrando, a resposta de vocês não precisa ser exatamente com as mesmas palavras que eu estou dizendo. Vocês podem escrever conforme as palavras de vocês, pelo entendimento que vocês tiveram. O importante é só as respostas estarem coerentes. O que significa coerente? Próximo da minha explicação. Perfeito? Então, por enquanto, nossa aula foi só isso. Eu agradeço, espero que vocês tenham entendido, ok? E até a próxima aula. Obrigada!